Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, o canal que tem acompanhado aqui o Benfica. O Benfica empatou contra o Moreirense, num jogo fora. O Moreirense é treinado pelo César Peixoto, um ex-atleta do Benfica, trazido para o Benfica pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio do Braga para o Benfica e trouxe consigo alguns jogadores, entre os quais o César Peixoto, que foi adaptado à defesa esquerda no Benfica, e também tinha aqueles stresses de não querer jogar a defesa esquerda, um pouco como o Cox também manda aquelas bocas que não quer jogar a 8, depois os adeptos ainda lhe param os golpes. Grande erro, grande erro. E, portanto, o César Peixoto conseguiu aqui o empate contra o Benfica, num jogo em que o Benfica, de facto, teve muito mal. Eu acho que houve aqui uma má abordagem logo no 11 inicial. É verdade que o Tiago Oveia estava lesionado, o Freddy Costas também e o Best também, porque em circunstâncias normais, Tiago Oveia, Freddy Costas e Best, para mim, seriam titulares. Depois também o Childro, que estava numa fase de recuperação de lesão. O Rollizer é um excelente jogador e foi um dos jogadores que mais destacou na pré-época, inclusive como 8. Poderia ter aqui entrado como 8, mas talvez pelo facto de ter recuperado lesão há pouco tempo não tinha entrado de início, porque em circunstâncias normais, até como eu tinha dito no vídeo anterior, Rollizer teria que ser titular porque é o melhor para aquela posição, uma vez que o Renato Sanches ainda não está na sua plenitude física. E, portanto, começando aqui por recordar que estava lesionado Tiago Oveia, Freddy Costas e Best. Mas que mesmo assim poderia, eventualmente, em vez de António Silva, ter-se mantido o Tomás Araújo, porque o Tomás Araújo tem sido dos melhores jogadores do Benfica, neste arranque de época, jogou bem com Morato, jogou bem com António Silva, e, portanto, meritocracia manter Tomás Araújo, até porque da linha defensiva é o que tem melhor saída de bola. O Bá não tem assim grande saída de bola, o Carreiras foi uma autêntica nulidade no jogo de ontem, e portanto era importante ter ali algum jogador que tinha uma boa saída de bola, até porque no nosso meio campo temos Florentino e Barreiro, 2 matraquilhos. Portanto, era importante ter ali um jogador, com todo o respeito, matraquilhos no sentido em que são os dois para a par. Mas não tenho nada contra eles, mas enfim, vocês percebem o que eu quero dizer. Portanto, seria importante ter ali o Tomás Araújo para dar um pouco de saída de bola, quer dizer, António Silva e Otamendi, o líder, o capitão, sim senhor, um indivíduo que lidera ali a defesa e que dá ali algum sentido posicional aos jogadores, tem muita experiência. António Silva, um jogador rápido, tecnicamente não é tão evoluído como o Tomás Araújo. Acho que o Tomás Araújo, por uma questão de meritocracia, devia ter-se mantido. O Bá também está um pouco abaixo daquilo que pode dar, ainda bem que vem mais um defesa esquerdo para lutar mais um defesa direito para lutar pelo lugar. Mas, portanto, acho que aqui na defensiva, acho que devia ter-se mantido o Tomás Araújo. E eu não estou a dizer isto após o jogo. Até, aliás, no vídeo anterior que fiz, também falei de Tomás Araújo. E até tinha falado no Rollizer para o meio campo também. Portanto, aqui em vez de Florentino e Leandro Barreira, eu compreendo que o Rollizer esteja a recuperar a lesão e tal. Portanto, eu não sei como é que o jogador está fisicamente, mas a estar apto, a estar a 100%, seria Florentino e Rollizer, ou Leandro Barreiro e Rollizer, até porque o Rollizer fez uma boa pré-época como número 8, já tem aquela dinâmica de 8, não sendo um 8 puro, já tem aquela dinâmica que adquiriu na pré-época, portanto era manter. Porque Florentino e Leandro Barreiro são dois jogadores muito iguais, eu já digo isto desde a pré-época, praticamente desde o primeiro jogo da pré-época que eu digo que Florentino e Leandro Barreiro, apesar de ter elogiado, que elogiei, é a minha forma natural, eu tento ver sempre o lado positivo, elogiei, mas disse que os dois em conjunto não me parece que funcionem bem, porque parecem dois jogadores muito iguais e que não dão soluções diferenciadas no meio campo. É preciso alguém criativo, alguém que saiba fazer um passo de 20, 30, 40 metros, alguém que tenha leitura de jogo, alguém que saiba ler o jogo, e acho que o jogador ideal para ler o jogo é o Cox, mas o Cox não quer jogar a 8, os adeptos dizem que, não, o Cox tem razão. E o Roger Smith vai na conversa, Cox a meio campo, autêntica nulidade. Meio campo ofensivo, ok, também podia ter jogado a 10, não jogou, também estou de barato. Portanto, por uma questão de ter o Rollizer ainda ter recuperado lesão há pouco tempo, e por uma questão do Renato Sanches ainda não estar nas melhores condições físicas, eu teria colocado o Cox a 8. Numa circunstância normal, tendo o Renato Sanches a 100%, é Renato Sanches. E até ter o Renato Sanches. E como o Cox não quer, era Rollizer. Acho que é por aí. Depois Di Maria, acho que chegou bem, quer dizer, foi o único jogador com algum critério, alguma criatividade. Aos 36 anos corre mais que os miúdos. Corre mais. Joga mais que os miúdos, quer dizer, os outros miúdos, completamente inconsequentes. E o Di Maria, se me conseguiu dar ali alguma criatividade, se bem que não foi suficiente. Aliás, até foi eleito o homem do jogo pelo jornal Record, o Di Maria. Prestiani, eu teria colocado o Prestiani num dos flancos e teria colocado o Coxo, uma vez que o Coxo é para entrar de início, então colocaria o Coxo. Eu já disse que a minha primeira opção seria o Coxo a 8, a não ser que o Rollizer tivesse 100%. Mas isso lá está, só o treinador é que tem essas informações.
Mas não tendo o Cox a 8, meteria o Cox a 10. Nunca colocaria o Cox encostado ao flanco. Portanto, preferia colocar o Di Maria e o Prestini nos flancos e o Cox a 10. O Cox não foi completamente improdutivo, inconsequente. O Prestiani, um jogador esforçado, quer dizer, pelo menos esforça-se mais que o Cox, mas também sem grande objetividade. E o Pavlidis completamente sem jogo para o seu futebol. Basicamente é isto. Depois entrou o Renato Sanches, entrou bem, mas durou pouco. Lá está, o jogador ainda não está na sua melhor plenitude física. Entrou bem, mas durou apenas um quarto de hora. Rolaiser também já entrou tarde, entrou muito bem também. Acho que o Rolaiser podia ter entrado mais cedo. Não sei se ele está 100% para jogar os 90 minutos, mas pelo menos para jogar 45, com certeza que está. Marcos Leonardo entrou e também entrou bem. Portanto, Marcos Leonardo, se calhar, aqui também poderia ser ponderado para entrar logo no início da segunda parte, uma vez que a coisa não estava a correr bem, ou até mesmo de início. João Rego já entrou no fim, para o lugar do Cox. Para mim o Cox já devia ter sido mais cedo, porque não estava a jogar nada, mas o João Rego também é um jovem jogador e não me parece que fosse a solução indicada para aquele momento. Não é um jovem, quer dizer, os jovens lançam-se quando a equipa está a ganhar. Portanto, ou então, em vez de tirar o Cox, até colocaria o Cox mais recuado e põe um jogador mais ofensivo. Para o Cox lá está, abrir jogo, ler o jogo, ter saída de bola. Para o Benfica não tem saída de bola, não tem ninguém que consiga construir a partir de trás. E uma vez que o Benfica joga maioritariamente ao ataque, não há necessidade de ter tantos jogadores defensivos. O Benfica não é o Casa Pia, não é o Estrela da Amadora, não é o Moreirense, é uma equipa que joga principalmente com bola nos pés. Há muitos erros benfiquistas também. Equilíbrios e não sei que equilíbrios. Equilíbrios e não sei que equilíbrios, vê-se o que dá os equilíbrios. Equilíbrios é tanto jogador defensivo que o Benfica não produz nada. Ofensivamente, o Benfica tem que produzir ofensivamente, quer dizer, defensivamente, o Benfica defende, na Liga Portuguesa defende contra quem? Supostamente não deveria defender contra ninguém. Devia estar sempre ao ataque. Mas o Benfica, quer dizer, o Benfica... E o Roger Smith já conseguiu pôr o Benfica a jogar ao ataque na sua primeira época, portanto, inclusivamente a jogar olhos dos olhos contra o Paris Saint-Germain e contra as Juventus. Quer dizer, porque é que isso não é replicado? Parece-me também aqui um pouco má vontade dos jogadores. Há o treinador que também comete aqui lapsos, mas os jogadores também acho que poderiam render mais do que aquilo que rendem. Portanto, resumindo e baralhando, porquê que o Tomás Araújo não jogou? Porquê que o Florentino e o Barreiro jogam os dois lado a lado? Porquê que o Cox está a jogar no flanco e não no meio? Porquê que o Rolaiser não entra de início? E porquê que o Marcos Leonardo, eventualmente, também não se pondera à sua utilização de início? Bom, também já se fala, o Jornal Record já adiante, está a noticiar agora, noticiou esta tarde, salvo erro, que o Benfica pondera a saída do Roger Smith. Eu já tinha dito relativamente ao Roger Smith, que para mim, o Roger Smith teria saído a partir do momento em que perdeu a época passada. Eu sempre apoio o Roger Smith até o momento em que ele perdeu o campeonato. A partir do momento em que o campeonato está perdido oficialmente, estou-me a referir ao campeonato passado, eu disse que a melhor solução seria chegar a um acordo com o treinador e iniciar um novo ciclo com um novo treinador. Porquê? Depois disse os motivos, não vou tentar aqui dizer, porque principalmente o principal motivo que eu dei foi a falta de empatia entre a bancada e o treinador. E isso seria se refletir no ano seguinte, porque à primeira má exibição, os atletas iam cair em cima. E assim foi, infelizmente. Mas obviamente que a partir do momento em que o Rui Costa anunciou a renovação do Roger Smith, como o papel aqui, e toda a gente, acho que bom senso, é apoiar o treinador pelo menos na fase inicial, até ver. Portanto, neste momento eu acho que está muito difícil o Roger Smith se manter nestas condições. Portanto, o que é que se passa? O Benfica está a produzir um mau futebol. Eu até compreendo as lesões, o facto de ter havido seleção mundial, o facto de ter havido muitas saídas agora, que isso também prejudica o trabalho do treinador. Eu dou isso de barato, mas de qualquer forma, tendo em conta o clima que se está a gerar no Estado da Luz, nomeadamente a má relação entre a bancada e a equipa, não é produtivo. Não é produtivo, obviamente o futebol não pode ser gerido pela bancada, obviamente que não, mas também a associar esta má relação entre a bancada e o treinador, vem também as más exibições. Portanto, eu acho que, uma vez que o Benfica vai estar parado quase 2 semanas, acho que seria sequer um momento de eventualmente ponderar uma saída, com todo o respeito que o Roger Smith merece, fez um bom trabalho a primeira época. Acho que ele também foi um pouco injustiçado a época passada, porque começaram logo a carregar em cima dele, ainda sem necessidade, logo no início da temporada, mas que, tendo em conta o momento em que está, às vezes nós temos que perceber que se calhar temos que dar espaço a outros e oportunidade a outros e sair bem, não é? Portanto, eu compreendo que o Roger Smith
não tenha saído o Rafa e que não tenha havido ninguém para substituir o Rafa, também é uma coisa que eu não compreendo, quer dizer, o Benfica manda embora os melhores jogadores, o Rafa não foi mandado embora, quis sair, mas houve ali uma altura que eu acho que poderia-se, no final da época, poderia-se ter voltado a falar com o Rafa. Saiu o Neves, também ainda não há nenhum substituto para o Neves no meio campo, não vejo nenhum jogador com qualidade para substituir o Neves neste momento. Pode ser o Rolaiser teve a infelicidade de se lesionar, pode ser o Renato Sanches, teve a infelicidade de vir, não vem lesionado, mas vem ainda sem forma física, mas neste momento não há. E o Neres, que saiu, ainda não há nenhuma solução à altura de Neres a partir do banco de suplentes. E, portanto, compreendo o lado do treinador, mas acho que se calhar tem que se ponderar fortemente a possibilidade de arranjar aqui uma alternativa. A comunicação social tem estado, nomeadamente o Record, mas isso fala o que vale, não é? Tem estado a lançar alguns nomes. Agora estava a ver um canal novo, não sei se é o Now, que estava a anunciar alguns nomes, nomeadamente estava a dizer que o Benfica podia, eventualmente, ponderar a saída do Roger Smith, mas, ou seja, não davam nada como certo, estavam a deixar no ar apenas essa hipótese, portanto isso falou o que vale. Mas os nomes que têm sido falados é o Leonardo Jardim, que está sem clube. Eu pessoalmente não gosto do Leonardo Jardim, sei que há muita gente que gosta. O Marco Silva, que está no Fulham, 10º classificado. O Mourinho deixou de ser hipótese, está no Feyenoord, começou agora um projeto e está em primeiro lugar na Liga Turca, portanto não fazia sentido o Mourinho sair. E o Conceição, que está sem clube e que saiu a mal do Porto. Portanto, o Conceição, em circunstâncias normais, nunca aceitaria o Benfica, mas uma vez que ele apenas teve três épocas como profissional no Porto. O resto foi na formação, que esse era um jogador que teve na seleção, foi treinador do Porto, mas, por exemplo, os seus filhos jogaram no Sporting e no Benfica, a nível de formação. Portanto, não me parece ser propriamente um anti-benfiquista. Parece-me um indivíduo que quer ganhar no clube onde estiver. É portista, mas parece-me ser uma solução também viável, tendo em conta que é um treinador competente e conhece bem a Liga Portuguesa e para estes jogadores do Benfica precisam de uma mão pesada neste momento, se calhar uma mão pesada seria a do Conceição, eventualmente. Bom, gostaria de saber a vossa opinião relativamente a isto tudo. Eu não tenho nada contra o Roger Smith, até acho que eu não acho que ele é... não acho que seja um treinador medíocre, como a malta diz, não acho nada disso. Eu acho que é que as circunstâncias, neste momento, tornam difícil a sua continuidade. E também porque os resultados não têm vindo a acompanhar. Os resultados não estão a acompanhar. E não, nem só os resultados, como as exibições. É que nem resultado nem exibição. Portanto, é muito complicado neste momento a situação do treinador do Benfica. Com todo o respeito que me merece, não é? Não estou a chamar incompetente, não estou a chamar nada. Sei que teve aqui muitos problemas de lesão, sei que teve aqui problemas de jogadores que tiveram muito tempo nas seleções, muito mais do que aquilo que deveriam, inclusive na seleção olímpica, o Otamendi, por exemplo. Jogadores que foram embora e que não foram substituídos adequadamente, mas, quer-se dizer, com este nível exibicional e com estes resultados, neste momento o Benfica está, vamos aqui ver, o Benfica está em 6º lugar, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota num calendário aparentemente fácil. Os jogadores estão a jogar mal, enfim, acho complicado. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica.